Fala pessoal, agora do primeiro ano do CAC e também os nossos novos amigos do Alto Boqueirão, lá do primeiro ano, beleza galerinha? Tranquilo? Então, olha só, essa revisão de bolsa online, ela vai ser mais destinada ao CAC e não ao Alto Boqueirão. Por quê? Porque não teremos prova, ok? Não teremos prova com Alto Boqueirão agora em agosto. Por causa das datas, de tantas aulas que perdemos com a 111 do Alto Boqueirão, terei que então adiar a prova. E por causa disso também tá 112, Alto Boqueirão. Aquela data que nós marcamos hoje, de 21 de agosto, podem cancelar, tá? Só teremos prova, então, lá em setembro. Mas serve com uma boa revisão para você se ligar como é que fazemos aqui a nossa revisão de bolsa, ok? Manda abraço. Seguinte, então, CAC, primeiro ano. Quais serão os assuntos da prova? Feudalismo, segundo lugar, as cruzadas, e em terceiro, o renascimento comercial e urbano. Vamos então às principais questões que estarão na prova? Vamos lá? Sobre o feudalismo, a primeira coisa você não pode esquecer é que o sistema feudal era um sistema descentralizado. O poder estava descentralizado. Como assim? Um poder centralizado é quando uma pessoa só tem o poder em suas mãos. Governa de forma centralizadora. Isso acontecia no feudalismo? O sistema feudal, existiam várias pessoas que desfrutavam poder, e não só o rei, lembra? Eram chamados senhores feudais. Cada senhor feudal em sua terra poderia fazer o quê? Tudo o que ele quisesse, leis próprias, uma moeda própria, impostos, taxas e pedágios próprios. Tudo isso, os senhores feudais, cada um em sua terra, poderiam fazer. Ou seja, então, era um poder descentralizado. Cada um tinha um pouco do poder. Ok? E qual era a troca que existia aí? Lembra que havia um acordo nas chamadas relações feudo-vassálicas. Havia um nobre chamado suzerano e um outro nobre chamado de vassalo. Você se lembra qual era a diferença? O suzerano era aquele nobre que doava terra e o vassalo era o nobre que recebia essa terra. Qual era o acordo? O suzerano dava terra e, em troca, esperava que o seu vassalo lhe desse auxílio militar, para que, quando estourasse uma guerra, então todos pudessem se reunir, que os vassalos pudessem, então, servir aos seus suzeranos nas guerras. Não confunda só com uma coisa, cara. Um vassalo não é um servo. Vassalo é um nobre, tá? A única dependência que ele tem ao seu suzerano é a questão da guerra, auxílio militar. Os nobres fazem a guerra. Servos, trabalho é outra coisa, mas lá chegaremos, ok? Certinho, pessoal. Vassalo recebe, suzerano quem doa. Acordo entre suzerano e vassalo. Suzerano dá terra em troca de auxílio militar do vassalo, ok? Então, fechou, beleza. Outra coisa que nós podemos falar sobre o feudalismo, havia também o trabalho dos servos. Você se lembra disso? Que os servos, então, trabalhavam na terra do senhor em troca de uma moradia e umas terrinhas para que eles pudessem plantar também para sua própria subsistência. Ok? Só que você se lembra que havia condições. A primeira coisa, os servos eram presos à terra, ao feudo onde eles trabalhavam, por gerações e mais gerações. Ok? Não poderia sair para uma outra terra, um outro feudo, e também os filhos dos filhos dos filhos dos filhos iriam continuar trabalhando nos mesmos feudos. Ok? E também não se esqueça de vários impostos que os servos, tadinhos, tinham que pagar todo dia. O principal imposto era a corvéia. Você se lembra? Era mais ou menos assim, 3 vezes por semana o servo teria que, então, sair do manso servil, aonde ele morava, e ir para o manso senhorial, aonde estava a moradia do senhor feudal e também as melhores terras. E nesses 3 dias, aonde os servos trabalhavam nas terras do manso senhorial, tudo que eles plantassem iriam para o senhor feudal. 3 vezes na semana, tudo que eles plantassem lá no manso senhorial iria para o senhor feudal. Existiam vários outros impostos, como a talha, em que 50% do que os servos faziam no manso servil também iria para o senhor feudal.
e outros mais impostos. Tem uns chamados tostão de Pedro, as banalidades, a mão morta, ou seja, os servos não ficavam com quase nada. É por isso que falamos que no feudalismo nós temos uma agricultura para subsistência. É só o suficiente para a sua sobrevivência. E olhe lá, hein? Ok? Tranquilo, pessoal. Para acabar o feudalismo, não se esqueça também em que há 3 classes sociais naquela época. Como se chamava mesmo aquela sociedade em que não havia mobilidade social, que não era pela riqueza, pela grana no bolso, pela bufunfa, pela verdinha que eu e você não temos. Não era por isso que eles, na verdade, se classificavam nas classes sociais. Era pelo sangue, por quem que você era filho. O nome dessa sociedade é sociedade estamental, uma sociedade que não há mobilidade social. Quais eram as 3 classes? Primeira era o clero, que eram os padres, os representantes de Deus na terra, certo? Os religiosos, os que trabalhavam na igreja. Segundo lugar, os nobres que eram esses senhores feudais que faziam a guerra e administravam as terras. E por último, a imensidão de camponeses, de servos que deviam trabalho e também pagar impostos ao clero e também à nobreza. Ok? São 3 classes sociais, 3 estados sociais no feudalismo. Certinho. E sobre as cruzadas? Quando começam as cruzadas, começa também um período de crise do feudalismo. Vamos entender o porquê. Primeiro, quais são as 2 razões para as cruzadas? Há uma razão religiosa e há uma razão econômica. Você sabe que as cruzadas foram expedições militares que os cristãos lá da Europa fizeram para retomar as terras santas, a Palestina, Jerusalém, que estava nas mãos dos muçulmanos. Então você já percebe qual é a primeira razão, a religiosa, uma disputa pela Terra Santa, ok? A Terra Santa entre cristãos e muçulmanos. Você se lembra que para os cristãos a Terra era Santa, Jerusalém em especial, porque Cristo morreu. Para os judeus, porque era a antiga terra prometida, e para os muçulmanos, porque eles creem que de lá Maomé foi para o céu. Só que nesse caso, nas cruzadas, a briga é direta entre cristãos e muçulmanos, ok? Depois de várias lutas, afinal, os muçulmanos continuaram com as terras. Mas olha só, houve também uma outra razão econômica. Qual era? Que a Palestina ficava entre as rotas comerciais que iam do Oriente ao Ocidente. Não se esqueça disso. Ok? E como consequência, começou a haver uma circulação de mercadorias maior. O mar Mediterrâneo se abriu um pouco mais ao comércio e começou então o renascimento comercial. Aí vamos já para a nossa próxima questão de prova, que é sobre o renascimento comercial. Várias coisas, você sabe, impediam o comércio de prosperar no feudalismo. As diversas taxas, impostos, moedas e pedágios, aquela questão que no feudalismo não havia um excedente para ser comercializado, só se produzia aquilo que era suficiente, ok? E também a principal riqueza era a terra. Aos poucos, depois das cruzadas, muita coisa começou a mudar. Mais e mais pessoas foram nascendo, um crescimento populacional aconteceu, houve uma perca, na verdade, uma falta de terras, e muita gente começou a observar o comércio como uma nova forma de ganhar a vida. Mas principalmente, a principal mudança foi no trabalho. Lembra que aos poucos o trabalho foi sendo substituído. Antes era feito pelo trabalho servil. Depois de um tempo passou a ser feito pelo trabalho livre e assalariado. Isso gerou uma mudança tremenda que propiciou um comércio mais dinâmico. Começou a crescer mais o comércio. E qual relação tem esse enriquecimento, esse renascimento comercial com o crescimento das cidades? Você sabe que com o enriquecimento do comércio, esses comerciantes começaram a morar próximo aos castelos dos senhores feudais. E mais pessoas foram migrando para lá, fizeram grandes muralhas ao redor dessas localidades, e essas cidades chamaram-se burgos. As cidades também começaram a renascer. E é por isso, pessoal, também que os comerciantes também são chamados de burgueses. São os comerciantes que lá no fim da Idade Média começaram a morar nas cidades, nos burgos. Ok? Tranquilo? Certinho? Para fechar,
Vocês viram que os comerciantes também, aos poucos, foram se reunindo para reivindicar seus direitos, e também os artesãos. Os comerciantes se associavam nas guildas e os artesãos se associavam nas chamadas corporações de ofício. E para acabar, sobre o artesanato, não se esqueça daquelas 3 funções. Havia o mestre artesão, que era a pessoa que tinha todo o conhecimento para a fabricação de um produto. Havia os aprendizes, parentes mais jovens desse mestre que aprendiam a profissão. E também os jornaleiros, que eram aqueles profissionais que ganhavam apenas por dia de trabalho, por jornada de trabalho, ok? Estuda, pegue seus módulos e manda ver, cara. História, eu vou estudar. Abraço, quarta-feira é prova. Até mais.